Olha, gente, de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Olha, gente, a gente recebeu aqui, olha que maravilha. Pega aqui, Braulio. Revista Função. E acho que é o primeiro número dessa revista. E a matéria A Voz do Reisado. É realmente número 1, exatamente. Olha aqui, um trabalho belíssimo com relação ao nosso reisado, não só o reisado, a nossa cultura popular, com fotos ilustrativas muito boas, um trabalho, olha que maravilha, aqui, um trabalho fantástico. Deixa eu ver aqui o nome eu sei que a jornalista responsável é a minha amiga Cândida. Olha aqui, é a Cândida Oliveira, a jornalista responsável. O editor é Milton Raimundo Leite. Vamos trazê-lo aqui no programa para falar um pouco sobre a revista. A revista tem entrevista com a minha professora Aglaé, com meu amigo Amaral Cavalcante, falando sobre a nossa cultura popular, falando principalmente nesse número aqui, sobre o reisado. Virgínia Lúcia, tanta gente boa. Muito bom. Não só tem as fotos e falando o histórico do reisado, como que eu achei também muito interessante a musicalidade do reisado com as partituras e as letras das canções da musicalidade do reisado. Revista Função. Maravilha. Mostra aqui mais uma vez. Olha aí. Eu não sei, ela deve estar nas bancas de revista, mas vamos trazer o Milton Leite aqui no programa para falar um pouco sobre a revista Função. Meu amigo João Lover, uma honra recebê-lo no programa, mas antes da gente conversar, eu vou pedir licença a você, dois queridos amigos, um é o Eduardo Oliva e o outro é o Lula Ribeiro. Os dois juntaram-se e depois vai me corrigindo meu português aí. Que é isso? Os dois juntaram-se e compuseram Praia Formosa. E fizeram um clipe e mandaram para a gente vai mostrar agora, depois a gente volta para cá para a gente conversar um pouco sobre revisão de texto, coerência e coesão. Escrever, técnica e arte. Maravilha. Vamos conferir Lula Ribeiro com a música dele e do Eduardo Oliva, Praia Formosa. Florescer como renasce a esperança, correr na praia como nos dias de infância. Que bela morena abrigava nossos sonhos de guris da Praia Formosa. Maravilha, hein? Parabéns ao meu amigo Lula Ribeiro e ao Eduardo Oliva, que fizeram Praia Formosa. Eu tomei muito bem banho quando era garota ali na Praia Formosa. Quando eu vi aquela areia branquinha, na imagem apareceu de novo aquela areia branquinha. Era uma praia linda, areia branquinha, 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 branquinha. Depois foi que a cidade começou a despejar tudo que não presta lá e aí acabou com a nossa praia. Foi isso, João? Mas fica a memória, né? Fica a saudade memória. maravilhosa. Né? Muito bom. O João Lover está lançando aquilo, o texto é longo, você tem que pegar aqui, revisão de texto, tem que ficar assim, coerência e coesão, escrever, técnica e arte, a senha, a chave e o segredo. Olha aí, maravilha. Antes de a gente falar sobre a revisão de texto, etc, 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 eu fiquei curioso saber se esse Lover, ficou o João Amante, como é que surgiu isso? Lover é uma longa história, né? Então começou com o meu primeiro livro, Johnny Love. Johnny Love. Em inglês mesmo? Johnny Love. Porque era o nome de uma lanchonete, pequena lanchonete, que eu montei e o que o pessoal começou a me chamar. Então, essa lanchonete era aqui em Aracaju? Não, era ainda em Palmares. Em Palmares ainda. Em Aracaju eu só chego depois de 2010, né? Aham. Comecei no TRE em 2008. Ah, lá. Aí a primeira cidade que eu fui foi Nossa Senhora das Dores, no cartório eleitoral lá de Nossa Senhora das Dores, trabalhava lá. E lancei meu quarto livro lá, Poesia e Pensamento, lá em Nossa Senhora das Dores. Foi
Foi o primeiro lançamento dele. Sim, aí continuando a questão do Johnny Love, aí eu vi que ficou muito americanizado. Johnny Love é uma música do conjunto Metrô, por isso eu coloquei esse nome. Aí me veio assim na mente. Era o nome da lanchonete. Era o nome da lanchonete, mas começaram a me chamar em 1995, primeiro livro, Infinito Prazer. Então coloquei Johnny Love. Aí depois vi que ficou muito americanizado. Então em 1998, o segundo livro, O Olhar Impossível, eu já usei o João Lover. E não usei o João Love por conta da sonoridade, né, da elevação, porque o poeta trabalha muito com essa questão eufônica. Então ficou João Lover, aí permaneceu a partir do segundo livro. Mas o seu nome verdadeiro, qual é? O meu de batismo, De batismo. é João Ferreira da Silva. É um nome muito comum, né? Deve ter umas 10 mil pessoas com esse nome no Brasil. João Ferreira. Então o João Lover veio para justamente dar um diferencial nessa história toda. Até alguém já me aconselhou a colocar no documento mesmo, mas eu disse, não, deixa assim mesmo. Aham. Além do, como você falou anteriormente, antes de você chegar no Revisão de Texto, Coerência e Coesão, você já vinha publicando, inclusive, livro de poesia que você lançou lá. São 4 livros que você lançou lá publicados. Lá em Dores, foi em Dores? O quarto livro de poemas eu publiquei, o primeiro lançamento foi em Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores. Isso. Além disso, você tem feito um trabalho de revisão de vários autores sergipanos. Isso. Aliás, importantes autores sergipanos. De revisão gramatical, revisão, enfim. Todo o trabalho de revisão ortográfica também você tem feito para esses autores. A exemplo do meu querido Murilo Melins. Eu me emociono quando eu falo nele. Que maravilha. Parece que eu conheço ele há mas é isso, mas a gente conhece ele há 1000 anos mesmo. Eu me emociono quando eu falo É impressionante porque é um grande amigo. É grande escritor e grande amigo. É, um historiador. Minha filha adora ele, levou um presente para ele ontem, um livro sobre a revista do Tico Tico. Ela encontrou um almanaque sobre a revista Tico Tico, eu vou levar para Melins. Melins. E Melins lançou... Minha filha Manuela. Agora, na quarta-feira, lá no Museu da Gente Sergipana, o Aracaju Reminiscência e Devaneios. Olha aqui. Foi uma festa muito bonita. Eu vou fazer o seguinte, eu sei que você se emocionou agora um pouquinho, eu vou pedir a técnica, a gente vai mostrar agora as imagens e matéria que nós fizemos durante o lançamento do livro do Murilo Melins lá no Museu da Gente Sergipana. Depois a gente volta para cá para falar sobre revisão de texto, tá bom? Vamos conferir a matéria que nós fizemos, lançamento do livro Reminiscências e Devaneios, Aracaju, do Murilo Melins. Vamos conferir. Hoje é um dia muito especial para a cultura sergipana. É um dia em que recebemos mais um presente da pena de Murilo Melins, que é o nosso maior memorialista. Mais uma vez ele discorre sobre fatos e coisas acontecidas em Aracaju que provavelmente ninguém mais da minha geração, por exemplo, teria como localizar, não fosse a pesquisa, a dedicação e o gosto que Murilo tem por esse tema. Aracaju, Reminiscências e Devaneios. Portanto, estamos todos de parabéns, somos nós que estamos sendo presenteados com mais esta atividade literária de Murilo Melins. Eu estou muito feliz de estar aqui no Museu da Gente Sergipana para participar do lançamento deste livro, que é uma lição e, muito mais do que isso, uma recordação para aqueles que viveram sempre em Aracaju. Aracaju tem muitas histórias que ainda não foram contadas e é preciso que outros Murilo Melins surjam, se multipliquem, para que Aracaju tenha a sua história contada em toda a sua extensão. O que dizer de Murilo? Paginando aqui a recente obra de Murilo,
na contracapa eu encontrei Lígia Pina, nossa querida, saudosa escritora Lígia Pina, quando diz: Aracaju, menina inocente, ainda de trança e vestido de chita, laço de fita na cabeça, enamorando os corações dos sergipanos. Murilo Melins, ele materializa esse pensamento de Lígia ao nos brindar com essa obra Aracaju, Reminiscências e Devaneios. Mais uma publicação para o nosso deleite e enriquecendo culturalmente o nosso estado. E claro, aqueles que viveram Aracaju de outrora, Aracaju dos bons tempos, Aracaju romântica, que muitos viveram, né? E nós ainda vivemos esse tesouro de todos nós. Nenhum memorialista é tão importante para a história de Aracaju quanto Murilo Melins. E mais importante ainda pelas suas crônicas sobre a cidade de Aracaju, sobre os tipos mais diferentes. É um homem que escreve sem nenhum preconceito e eu considero um homem extremamente democrático do ponto de vista de analisar Aracaju do século XX, Aracaju do século XXI, seus tipos mais interessantes. Se você quiser ter um conhecimento profundo de Aracaju, o que ela foi no passado, o que ela é no presente, Murilo Melins é o memorialista indicado para você ter esse entendimento perfeito e, de forma especial, aumentar seu amor por Aracaju. Para nós, escritores mais jovens, se bem que não tão jovens assim, eu estou com 72 e ele com 92, é a referência, é o ponto de apoio. O livro Aracaju Romântica, que vivi, é um livro antológico que Sergipe, o Brasil deveria ser também, nunca no mundo vai encontrar outro igual. E essa obra dele, toda ela é centrada em resgate de memória, em nomeação de pessoas importantes de nossa terra, que estão esquecidas. Meus amigos, numa situação como nós estamos vivendo com a pandemia, ter a oportunidade de ver aqui o lançamento de uma obra belíssima de um dos maiores literatos sergipanos sobre a história e os valores de Sergipe. Então, eu, como membro da academia, juntamente com ele, tenho o maior orgulho de estar aqui para adquirir sua obra e divulgar, porque ele merece pela contribuição que ele dá para a grandeza do nosso estado. Eu cumprimento e eu espero que ele seja bem sucedido e que as pessoas que já ouviram falar no nome dele venham aqui adquirir a sua obra para conhecer muita coisa sobre o Sergipe. Um grande abraço. O acadêmico Murilo Melins apresenta agora este livro Aracaju, Reminiscências e Devaneios, onde faz uma crônica da cidade do seu tempo, da cidade da boemia, da cidade dos cabarés, da cidade dos artistas notívagos e assim por diante. É um trabalho de reminiscências de Aracaju, do casario de Aracaju. Então, eu, assim como também um escritor que gosto dessa temática, parabenizo e aplaudo o nobre confrade da Academia Sergipana de Letras, Murilo Melins. É um poeta, um memorialista, né, das imagens. Ele trata a imagem, principalmente as imagens de Aracaju, de forma poética, ele traduz. E outra coisa, a generosidade que ele tem com os novos pesquisadores, sempre tendo uma palavra, uma orientação e um auxílio a dar nesse caminho, né, da iconografia de Aracaju. Murilo Melins é um verdadeiro patrimônio do povo sergipano, é um patrimônio da cultura, da memória, da história do povo sergipano. A produção do Murilo Melins é muito rica, primeiro pelos detalhes, pela riqueza, pela emoção que ele coloca nos seus textos e pela demonstração de vivência. É alguém que viveu o período que ele relata, viveu com muita intensidade, que tem a capacidade de mesmo estando nós distantes do período, mas ter familiaridade. A gente também se reconhecer, por exemplo, eu tenho 53 anos, se reconhecer em algumas coisas que o Murilo Melins retrata, mesmo sendo ele de uma geração distinta da minha, muito mais velho que eu, mas eu acho que a produção do Murilo Melins é isso, é um resgate, é uma reafirmação da identidade do pertencimento sergipano, que ele é um apaixonado pela história, pela memória do povo de Sergipe, e me permita a ousadia, Murilo Melins é um patrimônio, tal qual o patrimônio cultural,
patrimônio da memória, patrimônio arquitetônico, patrimônio identitário que ele retrata. Tanto Murilo Melis, mais que um escritor, mais do que um intelectual, mais do que um estudioso sobre a história e memória, ele é um patrimônio do povo sergipano. Pronto, é uma felicidade muito grande ter essa oportunidade de estar aqui no lançamento desse livro que retrata sobre Aracaju, essa obra que vai fazer com que as próximas gerações tenham conhecimento de tudo aquilo que o Murilo pensou em relatando esse livro. Portanto, parabéns, que nós possamos cada vez mais degustar esse livro para viver Aracaju. E Aracaju é que agradece tudo isso que está escrito nessa obra. Reminiscências e Devaneios é um livro de lembranças dos amigos, dos músicos, como o Pinduca, Luiz Almeida Anunciação, que era seu amigo também, amigo do seu pai, memórias de Pinduca, de João Melo, de Vicestino, de Arthur Paiva. Então, depois eu pego algumas crônicas sobre os cabarés. Então, tem outros artigos sobre as feiras de Natal, e a inauguração do Cacique, que se deu em 1949, outubro de 49, uma grande festa. E eu termino o artigo dizendo que dancei Carícia de Olebessa, e a chegada do circo Liendo, que marcou época em Aracaju, que quando ele foi embora todo mundo chorou. E na despedida houve um caso muito interessante. O Liendo, que era o dono do circo, falou, fez a saudação dele, e o governador, que era Zé Leite, estava lá com o secretariado, e no fim, a rumbeira disse: agora eu quero fazer uma saudação ao governador. Aí começou a cantar: a última noite que passei contigo, Zé Leite ficou encabulado e suando frio. E ela continuou cantando, e o povo vaiando, e ela pensando que aquilo era aplauso. E terminou a música todinha. Então, são as coisas típicas de Aracaju. Que maravilha, foi uma festa realmente muito bonita. E pessoas da sociedade, artistas, escritores, pessoal da Academia Sergipana de Letras, enfim, tanta gente bonita e tanta gente, os intelectuais sergipanos, praticamente todos presentes lá no lançamento, prestigiando meu querido amigo Murilo Melins, que é realmente um patrimônio cultural nosso, como diz o Bittencourt, o vereador Bittencourt, na entrevista que ele nos deu. Como surgiu a ideia de fazer o revisão de texto, coerência e coesão, escrever, técnica e arte, a senha, a chave e o segredo? É a resolução de compartilhar, Pascoal. A minha experiência como revisor de texto, ela vem desde os anos 2000. São mais de 22 anos de experiência como revisor de texto. E quando eu me formei na faculdade, iniciei a faculdade em 1995. Mas a faculdade você fez lá em... Faculdade de Letras, FAMASUL, lá em Palmares mesmo. Lá em Palmares, eu também sou pós-graduado em ensino da língua portuguesa pela Universidade Cândido Mendes. Então, eu sou um investigador da língua portuguesa. Então, desde 1995, eu trabalho português de forma investigativa. Então, como eu escrevo também, sou poeta, então tenho a minha experiência como escritor, como poeta. Então, eu resolvi compartilhar isso e fiz aí uma abordagem diferenciada. Eu digo aí que tem o tempero João Lover. Então, se encontra nesse livro algo que você não encontra nas gramáticas e nem nos manuais. Aí tem muitos exemplos discutidos com comentários explicativos. Então, está concentrado aí toda a minha experiência. Eu pensei esse livro em 5 capítulos, mas ia ficar muito grande, eu não ia terminar mais de escrever. Então, aí eu tenho uma abordagem que eu parto do básico, mas faço estudos muito profundos. Por exemplo, a gente trabalha 16 tópicos só de ambiguidades, duplo sentido, na escrita que o revisor tem que consertar. Eu faço um estudo muito grande sobre os porquês, com mais de 100 exemplos, discutindo mais de 100 exemplos, discutindo e contestando teóricos. Um desses porquês, você poderia explicar para a gente? Pronto, vamos
Vamos fazer uma brincadeira aqui com você. Vamos. Betinho não soube dizer por que não foi à festa. Betinho não soube dizer, não soube dizer por que não foi à festa. Então, perguntar a você também, esse porquê é pegado e sem acento ou é separado e sem acento? Não, ele é pegado sem acento. Pois é. Mas pode ser separado e sem acento também. Se for perguntar. O que vai mudar é o quê? O sentido. Betinho não soube dizer por que não foi à festa. Então, não ter ido à festa é causa, é causal. É a causa de não ter ido dizer. Esse porquê é pegado. Mas, no sentido de ele não saber dizer, como diria, esse aí é o motivo, né? Mas ele dizia assim, eu perguntei alguma coisa a ele e ele não soube dizer o porquê. O porquê daquilo. Aí o porquê aí é separado. É separado. Então, pode ser os dois. Aí o escritor tem que ter a propriedade técnica para dar o sentido. E o revisor tem que ter a propriedade técnica para também, quando o escritor destoar, ele colocar o porquê certo para dar o sentido. Uma das coisas que eu bato no livro é que com o texto você trabalha com lógica, significado e sentido. E o que é língua portuguesa? Língua portuguesa é você conhecer as palavras e estabelecer a relação, as palavras e as frases. Sim, claro. Então, a gente trabalha com a lógica sempre, até quando a questão é metafórica. Exemplo de? Por exemplo, eu tenho usado muito um exemplo da música de Djavan, Esfinge, né? Vamos mudar. Vamos usar Papel Machê, de João Bosco, letra de Capinã. Isso. Cores do mar, festa do sol. Vida é fazer todo sonho brilhar. Ser feliz, no teu colo dormir, depois acordar sendo o seu colorido brinquedo de papel machê. Então, você pensar papel machê, mas o que foi que ele quis dizer? Então, a gente, para fazer a analogia da metáfora, né, que é uma imagem, isso, você precisa da lógica, porque você precisa saber o que é que papel machê significa fora do contexto imagético. O exemplo de Djavan seria: o mar vazou de uma paixão, atravessou meus olhos e encheu a minha mão. Aí você faz a possibilidade de significado, a ideia de mar, para fazer a analogia com a imagem que ele utilizou. Então, você utiliza a lógica. Significado, lógica, significado e sentido. Por que esse significado? Porque o escritor, o poeta esperto, ele vai ter que olhar a possibilidade de significado da palavra, toda a amplitude do verbete para usar a palavra da melhor forma possível. E sentido, o que é o sentido? Vem um seguindo o outro. O escritor precisa dar o sentido desejado ao seu texto, ou o que ele pretende que o leitor compreenda ou assimile do seu texto. Essa é a chave. Agora, é claro que a técnica, o conhecimento não é tudo. Como eu digo no livro também, várias questões que eu discorro, não é tudo, não há explicação para o ato de criar, né? Por que foi criado aquele texto maravilhoso, aquele poema, aquele livro, aquele romance, o ato de criar? Aí, como diria Paulo César Pinheiro, um grande poeta da MPB, é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente e acende a mente e o coração, né? Na música O Poder da Criação, samba de João Nogueira. Então, mas eu digo no livro aí que todos podem aprender a técnica, o conhecimento, que a técnica ela vai ajudar a expressão. Muitas vezes você tem muitas ideias, mas por uma palavra que destoa da coerência, da coesão, você pode matar então, o seu texto. O talento. Talento não tem explicação. Não tem explicação. Mas uma coisa muito interessante, com relação a gente citou vários músicos e compositores, por exemplo, Djavan, Paulo César Pinheiro, enfim. E a sonoridade das palavras na música? Porque quando você olha um verso, você encontra praticamente uma música, a musicalidade do próprio verso, ela existe. Existe. Né?
Então, mas essa musicalidade está intimamente ligada à sonorização das palavras também, ou não? Sim. Os fonemas, eles são muito importantes. Você usar fonemas sonoros. O texto, ele tem que ser destravado. 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 Você, só, desculpe interromper, você acha que, por exemplo, a Revolução Cultural que aconteceu em 1922, com a Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna, que alterou praticamente a arte no Brasil e na literatura principalmente, você acha que ela contribuiu muito para essa liberdade com relação à própria sonorização, aos próprios fonemas na poesia e na literatura? Não, a Semana de Arte Moderna, ela foi um grito de brasilidade. Desculpa interromper, eu falei isso porque quando você falou na formatação de uma poesia, por exemplo, na criação de uma poesia, você tinha, antes da poesia, tinha regras muito rígidas, a métrica era importante e aquilo deixou de existir praticamente a partir da Semana de Arte Moderna. Existe a sonoridade com a métrica e existe a sonoridade sem a métrica. O que a gente sabe, isso é fato, como eu digo, a gente trabalha aí com fatos da linguagem, que são os exemplos. O que é fato é que a sonoridade ela existe independente da métrica. Sim. Ou escrevendo poesia popular, ou escrevendo poesia clássica. O João Lover, que tem a ver com a sonoridade, né? Tem. Vou dar um exemplo para você de sonoridade. Um poema que eu fiz para um poeta grande lá da minha terra, chamado Ascenso Ferreira. Sim, conheço. Então, Ascenso Ferreira, ele tinha muito da musicalidade da palavra. Cordel, né? Ele veio com muita influência da poesia popular, mas ele também tem poesia clássica. Ele tem um soneto metrificado, dodecassílabo, que é aquele que você tem uma cisura na sexta, uma sílaba tônica na sexta e uma sílaba tônica na 12ª. Então, é essa métrica. Então, Ascenso Ferreira, a influência dele é poesia popular. Então, eu fiz um soneto querendo, digamos assim, seguir a linha dele. Eu fiz um soneto para Ascenso Ferreira. Não me lembro do soneto todo, mas me lembro da primeira estrofe. Então, o ribombar dos tambores do quilombo foi embalando a inspiração do poeta. Em cada verso sentimos a descoberta de uma sonoridade que é assombro. Corre solto. Rapaz... O primeiro verso, o ribombar dos tambores do quilombo. Você já sente um tambor batendo. Ribombar dos tambores do quilombo. Tem uma frase de Cartola, acho que é em As Flores, onde ele devias vir para ver os meus olhos tristonhos. Tem uma sonoridade. Perfeita, né? Eu acho... O soneto que eu fiz para o mestre Gilberto Gil, que é uma das minhas principais influências, também tem uma sonoridade, né? Raio disparado com energia quântica vem do vate que transcende o universo, o tesouro do encanto em cada verso com os efeitos da revolução semântica. Ah, que maravilha. Me lembrei de outro. Vida, verso, vento, vela, leva-me daqui. Isso. Né? Como é de Fagner. Fagner canta. A música é de... Acho que é Belchior, né? Belchior e Fagner, eu acho. Acho que sim. Como é o nome? Esqueci o nome da música agora. As Velas do Mucuripe. Mucuripe, a música Mucuripe. Roberto Carlos gravou também essa linda. música. Vida, vento, vela, leva-me daqui. Veja a literação do fonema V, que é um fonema sonoro. Fantástico. Eu acho isso também um achado, né? Uma coisa assim única, aí, né? Uma das coisas que eu declaro aí no livro é que escute o que você está escrevendo, pronuncie compassadamente e imagine que o leitor está pronunciando junto com você. A sonoridade é muito importante. O ritmo e a sonoridade. Aí lembro do rei do ritmo, Jackson do Pandeiro, que é citado aí, né? A canção Chiclete com Banana é citada aí no livro. Comento alguma coisa e coloquei a canção também. Eu faço também análise de alguns textos da MPB. Gilberto Gil, Belchior, Zé Ramalho. Zé Ramalho tem muito da poesia popular, também trabalha com essa sonoridade, né? E correr da volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. Quanto tempo você levou para preparar esse livro, amigo? Agora você disse aí, isso aí é um trabalho árduo. Eu te confesso uma coisa, Pascoal e aos amigos e às amigas que estão nos assistindo, se eu fosse fazer hoje, talvez eu não fizesse mais, porque trabalhoso.
a todo elemento Mas de você, pesquisa. quando começou a trabalhar esses tópicos, essas coisas todas, você já estava preparando ele para o livro ou você foi colecionando? A gente vai organizando, tem mais ou menos uma estrutura, mas vai aparecendo coisas, você vai cortando outras. Então, foi um trabalho aí, eu creio que quase 5 anos escrevendo. Maravilha. Então, ficou com 452 páginas e 3 capítulos. Seriam 5, eu desisti dos 5 para poder publicar, porque senão eu não publicaria mais. João, vou pedir licença mais uma vez a você. A nossa artista plástica, Hortência Barreto, um dos maiores nomes das artes plásticas em Sergipe, está com uma exposição lá na Galeria Veio, Galeria do Sesc. O nome da galeria é Veio, do nosso grande artista plástico, a Galeria do Sesc Senac. E nós estivemos lá, fizemos algumas imagens da exposição dela, e nós vamos mostrar aqui, lembrando que Hortência era para estar no programa hoje, mas ela ficou meio dodóizinha, essa virose que está né, atacando todo mundo, sei lá. Mas no próximo programa ela vai estar aqui com a gente, mas eu já vou adiantar um pouco do trabalho da Hortência Barreto lá na Galeria do Sesc Senac. Vamos conferir. Olha aí, maravilha. Na Galeria de Arte do Sesc Senac, Galeria Cícero Alves dos Santos, nosso velho. Maravilha, amigo João Lover. E eu tenho certeza que tem muita gente agora querendo saber aonde é que vai adquirir o Revisão de Texto, Coerência e Coesão, Escrever, Técnica e Arte. Assim a chave e o segredo. Como é que faz? Por enquanto, entre em contato comigo, 99606. Vou pedir para você dizer mais devagarzinho. E vou pedir a Bia lá em cima para anotar, para a gente botar na legenda. Vai 9... DDD 79, né? Isso. 99606-9534. Então, vai fazer o Pix para o meu e-mail, joãolover10@hotmail.com. Manda o endereço e Manda o endereço e a gente está entregando em todo o Brasil a R$ 109. Ok. R$ 109. Já com a entrega? Já com a entrega. Já com a entrega. Já com a entrega. Então, revisão de texto, coerência e coesão, escrever técnica e arte. Obrigado por ter vindo, uma honra, parabéns pelo belíssimo trabalho. Eu com certeza vou entrar de cabeça nesse negócio que eu estou querendo escrever. Você vai gostar. Eu vou estar querendo escrever. Quando eu tiver alguma dificuldade, eu ligo para você. Fique à vontade. Eu só queria citar o nome de grandes escritores sergipanos que confiam a revisão a mim. O primeiro deles é Antônio Saracura, que é um grande escritor, talvez hoje o cara que mais esteja vendendo livro em Sergipe e que me abriu muitas portas, aqui também no peito. Então, Antônio Saracura, Murilo Melins, Kleiber Vieira,
Outro Dr. grande Francisco jornalista. Hollenberg, Expedito Souza, Souza Lima e outros escritores, me perdoe quem eu esteja esquecendo, mas de 2013 para cá são mais de 60 livros revisados, além do trabalho de revisão de texto que eu faço na assessoria de comunicação do TRE. Então, os textos publicados no site, a assessoria de comunicação do TRE é um lugar de gente muito talentosa e além dos textos, além de revisar, eu também redijo também boa parte dos textos que são publicados no site, etc. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho e estamos aqui a seu inteiro dispor. Com certeza vem mais livro pela frente. Bom, gente, para a gente encerrar o programa de hoje, a gente vai mostrar Pedro Luan com Conversa, música título do lançamento dele deste ano em todas as plataformas musicais desse país. Pedro Luan, que é realmente um dos maiores nomes da nossa música, filho do meu querido amigo Rogério e que está honrando tão bem o nome do pai e tão bem a nossa música e a nossa história. Vamos encerrar o programa, então, com Pedro Luan interpretando Conversa. Lembrando que sexta-feira a gente está de volta às 20h. A reprise é no sábado, meio-dia. Cultura é o que a gente faz. Conte pra mim das suas lutas, das suas verdades, suas passagens, ida e volta, não e sim, seus objetos, seus